aí, primeiro ano? Vocês estão bem? Como é que tá vocês? Eu tô muito bem aqui, na medida do possível. Agradeço a Matheus, eu vou falar nomes aqui, Matheus e Maria. Agradeço vocês dois por terem estado na nossa última aula, porque foi bem divertido. Eu fiquei bem feliz assim de ter visto vocês. E de ter visto os outros alunos que fizeram parte dessa última aula, que foi live, e foi bem legal, assim, porque fazia tempo que eu não via meus alunos, minhas crianças, e eu fiquei bem feliz. E agradeço. E aí a gente vai ter próximas também, vai ter próximas lives aí, provavelmente. A gente vai vendo, né, gente? Tudo depende de como vai funcionar daqui pra frente. Então, a ideia é que tenha mais uma live depois dessa aula aqui, que eu vou disponibilizar já. Que eu já disponibilizei essa semana. Então essa aula aqui é dessa semana. E aí na semana que 20. Na semana que 20, não. Seguinte, a gente vai ter live, né? Essa é a ideia inicial, a princípio. Mas aí eu sempre vou confirmar por e-mail. Sempre olhem os seus e-mails. Então, galera, a gente tava vindo de muitos assuntos. Eu mandei pro e-mail de vocês. Se vocês não tiverem acesso, dá uma olhada lá na caixa de entrada de vocês, porque eu já mandei uma aula, mandei o e-mail lá da live também, da aula online. E aí, dá uma olhada nos e-mails. Então a gente já teve essas duas aulas aí. E a gente tava falando de muita coisa. No primeiro e-mail que eu mandei uns PDFs lá com material, com os questionários que vocês tinham que ter, sabe? Tinham que fazer. Tinha mandado também, resumidamente, o capítulo 1 e o capítulo 2. A gente tá no módulo 1, né, gente? Lembrando. Então eu mandei capítulo 1, capítulo 2, né? E aí foi bem bonito, assim. E aí eu comecei na aula passada, eu mandei resumido o capítulo 1, capítulo 2. E o capítulo 3 eu comecei a falar na última aula, que aí vocês vão ter o áudio, que eu deixei tudo isso num pacote lá no Google Drive, tá? Então aí sempre que eu for atualizar, eu sempre vou atualizar ali. Aí eu vou mandar no Google Drive, etc e tal. Coisas de material. No caso de vídeo, esse daqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, né? Porque o primeiro foi áudio. E aí, esses vídeos eu tô fazendo assim numa sentada só, porque eu não tenho aplicativos eu tô sem computador, então não dá pra editar vídeo, né? E também nossa, gente, muito trampo sem editar. Eu imagino um youtuber. Por isso que o youtuber paga pra edição, enfim. Valorizem o trabalho dos youtubers, gente. Por isso que eles pedem pra dar like. Dá like mesmo. Comenta mesmo. E aí, falando em comentário, existem formas de vocês falarem comigo. Várias. E aí eu já expliquei algumas, mas eu já pra algumas pessoas, mas eu já vou trazer aqui outras formas de vocês se comunicarem comigo. Dá pra vocês se comunicarem comigo pelo e-mail, que é o e-mail que vocês vão receber esse link. Vai ter como vocês se comunicarem comigo pelo comentário do vídeo do YouTube aqui embaixo. Então aqui embaixo nos comentários vocês podem deixar suas dúvidas, suas questões, suas angústias, suas alegrias, seus comentários. Pode deixar tudo, tá? Deixa aí. Também dá para vocês se comunicarem comigo pelo Telegram, que eu vou também eu já mandei, né, no link, talvez vai estar no mesmo e-mail, o link do Telegram. Dá uma olhada no e-mail inteiro, gente, não olha só o comecinho, olha tudo. Então vai ter o link do Telegram lá, para vocês me chamarem, conversarem comigo, porque esse Telegram, ele tem um negócio que é diferente do WhatsApp. A gente não tem acesso, a gente não precisa ter acesso ao número, então dá para bloquear lá o número e você usar só o nome de usuário. Isso é bem legal, porque para evitar essa coisa de, né, de passar número, etc e tal. Eu também não posso e nem quero ter acesso a número de aluno,
por uma questão ética, né, gente? Já temos formas de se comunicar o suficiente, não precisamos de número de telefone, né? Então, vamos lá, telefone não, Telegram, é, Telegram, o comentário, o e-mail e tinha mais um. Enfim, tem mais um aí, mas não lembro qual que é. E é isso, gente. E aí, qual é a ideia? A gente fazer essas aulas, assim, tipo, ter um aproveitamento legal, né? Então, a gente começou falando lá no primeiro capítulo sobre arte, sobre a função da arte, sobre o que é estética, né? Eu até dei uma pulada na parte da estética, porque eu já tinha trabalhado com vocês no final do ano passado. Eu só passei assim para lembrar mesmo. E a gente vê vários temas aí sobre as artes contemporâneas e tal. E depois a gente começou a nossa jornada pelo passado. A gente foi lá no fundo, lá 25 mil anos antes de Cristo, quando já tinha uns galegos, umas galera. Galego não, eu nem sei se eles eram galego. Não, o primeiro homem caucasiano foi na África, né? Ih, não lembro. Foi na região da Caucásia. Não lembro. É isso aí, geografia! Cristiane, me ajuda. Então, a gente começou falando, né, desse povo aí que tava lá na pré-história e pá. E aí foi vendo esse desenvolvimento da pintura, da pintura rupestre, desenvolvimento de tecnologias para se sobreviver, né? A gente foi vendo, a gente passou assim, tipo, 25 mil anos em uma aula, né? Então, a questão dos potes, da criação dos potes de barro, etc e tal. E aí, a gente também chegou na última aula nos povos antigos. A gente começou a falar daquele povo lá da Mesopotâmia, Egito Antigo, etc e tal. Falamos até o Egito Antigo. E aí a gente não passou muito depois. E eu não vou passar também. E aí vocês vão falar, nossa, professor, mas como assim você não vai passar? Então, eu tive alguns apontamentos pra gente dar um slow, né? Porque tá sendo bem mais complexo a aula, assim, à distância. Então, nem todo mundo. Todo mundo tá se adaptando, gente. Inclusive eu também prefiro muito mais a aula presencial, mas é uma questão de saúde. Então vamos se manter aí longe do coronavírus. E, nossa, se eu tivesse edição, eu colocaria. Toda vez que falasse coronavírus, eu colocaria a Cardi B falando. Mas enfim. E aí a gente tá caminhando já pro capítulo 2, mas antes disso, eu queria fazer uma atividade prática com vocês e trazer uns pedidos aqui para vocês, né? Pra, assim, tipo de acréscimo, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição um documentário que na real ele não vai ter tanto a ver com essas civilizações antigas, mas ele tem a ver, ele não vai ter tanto a ver, mas ele vai ter tudo a ver, porque a gente está falando de arte e arte tem a ver com olhar, né? Então, eu sempre gosto de trazer isso, que quando a gente vai para a história da arte, a gente vai lá atrás, a gente está falando de uma galera que tinha aquelas verdades por conta do olhar que eles tinham dentro daquela realidade. Então, lembra que eu falei que o homem pré-histórico, ele só vai agir daquela forma, ele só vai ter aquele pensamento por conta do contexto que ele está inserido. Ai, gente, deixa eu dar uma arrumada aqui, que agora que eu percebi que tá meio torto. Pronto, melhorou. Então, tipo, lembra que eu falei que quando surge o fogo, tudo muda na vida do homem pré-histórico? Por quê? Quando surge o fogo, o homem começa a ter contato com esse elemento e domínio sobre esse elemento. E aí esse elemento, ele transforma, né? O fogo, ele é um elemento de transformação. Então você vai ver, o que o fogo faz? Né? Ele queima. Então, o que está de uma forma, se passa pelo fogo, muda.
quando você coloca aí você vai ver, tipo, na natureza, várias formas disso, né? Você vai ver as florestas que criam fogo espontaneamente, através do atrito, elas evoluem a ponto, e aí que a gente tem que ter essa análise do olhar. Olha como o nosso olhar, se o nosso olhar está atento, a gente percebe as coisas. Então as florestas, pensa que tudo foi evoluindo ao longo do tempo, ao longo dos anos. E as florestas também. Então as florestas elas vão ter tipo folhas de uma forma, mas elas vão evoluindo a ponto de conseguir produzir um fogo e isso ser benéfico para elas. Então, quando é para ter floresta que se incendia sozinha. Por quê? É parte do ciclo natural delas. Então, aquelas cinzas, elas vão ser fundamentais ali para aquele solo, para que ele possa gerar mais vida depois. Então, olha que louco, é uma tecnologia que a natureza desenvolve. E aí, e da mesma forma que isso foi uma evolução ao longo do tempo, o homem também, o homem pré-histórico, a partir do momento que ele tem um fogo e ele pode comer uma comida não crua, uma carne cozida, a tendência dele tipo, não ter mais doenças provenientes da carne que crua é muito maior. Então, a partir do momento que ele cozinha, ele elimina um monte de bactérias, um monte de coisa ruim que poderia prejudicá-lo. E aí ele vê uma comida que tem maior aproveitamento no seu corpo. Seu corpo ele vai digerir muito melhor essa comida que tá ali cozida. Então a carne, ela é muito mais digerível cozida do que crua, né? Alguém aí come carne crua? Carne de vaca, né? Não. A gente come cozida, assada, frita, né? Quem come carne, come cozida, assada e frita, não come ela crua. Então, é importante a gente prestar atenção nesse aspecto, né? De como isso transformou o homem. E aí, o olhar dele mudou, né? Porque antes, o fogo não era, ele não tinha domínio sobre o fogo. O fogo aparecia. Então caiu um raio lá, e aí no mato lá, o mato queimava, e aí eles viam fogo. Mas aí, quando eles começam a ter domínio desse fogo, produzir esse fogo e ter domínio sobre ele, tudo muda. E ó, gente, pensa que isso foi um processo de muitos anos, né? Então, a gente vê aqui no livro, ele vai falar a questão de 25 mil anos atrás não tinha fogo. E aí depois vai ter. E aí esse fogo, ele faz com que... Cadê, ó? Por exemplo, aqui, ó. A gente vê aqui. No Paleolítico. 72 mil anos, gente. Olha isso. 72 mil anos. Então pensa que 72 mil anos atrás não tinha fogo. Não tinha domínio sobre o fogo. E a inteligência do homem, ela era limitada por conta disso. Enfim. E aí, esse domínio isso... Então, tudo... Por que eu tô falando disso de novo, né? Porque pra gente lembrar que tudo é baseado dentro de um contexto. Então, quando a gente olha lá pra trás e vê um monte de coisa errada, tipo... escravidão... escravidão é errado. Mas dentro daquele contexto, talvez não fosse tão errado para aquelas pessoas. Não significa que quem era escravizado estava suave, aceitando de boas. Não. Estou falando que para algumas pessoas era aceitável. Hoje, a escravidão, ela é repudiada pela maioria, por 90%, não sei, pela maioria, vamos deixar assim. Porque apesar da gente ainda saber que existe escravidão em outros níveis aqui no nosso, tanto no nosso país quanto no nosso mundo, né? Na indústria têxtil, etc e tal. Então é importante a gente ver esse recorte. Recorte, essa palavra, ela é mágica. Porque o que a gente estuda na história, a gente faz recortes.
pensa aí, recorte mesmo, a imagem de um recorte. Então, cada recorte, ele vai... quando a gente faz um recorte, por exemplo, vocês estão vendo essa tela aqui inteira. Quando a gente faz um recorte, a gente seleciona algumas coisas. Então, se vocês olhassem só esse canto daqui, esse recorte ele vai dar uma mensagem para vocês, vai transmitir uma coisa aqui para vocês. Quando vocês olham esse recorte assim, só a metade do... Isso vai... as cores que estão aqui vão dizer algo para vocês, ou o formato das coisas vai dar uma outra mensagem. Quando a gente fez isso tudo, a gente tem outro panorama, certo? Então, quando a gente fala de recorte na história, no estudo, a gente está falando o quê? De olhar a partir de um ponto de vista, de um recorte. Essa palavra ela é muito importante. E aí, esse documentário que eu vou deixar para vocês assistirem, ele se chama Janelas da Alma. E ele tem aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom, meninas? E aí vocês dão uma assistida. Eu não lembro quantos minutos ele tem, mas aí eu vou pedir para que vocês façam uma pequena... que vocês vão assistindo e fazendo anotações. Eu não vou querer que vocês façam um resumão. Eu quero que vocês vão assistindo e anotando o que vocês acharem importante. Pausa, anota, volta um pouquinho, anota frases que vocês acham interessantes da gente pensar e cria isso, sabe? Porque isso vai ser importante pra gente construindo o conhecimento a partir das outras coisas. Essa aula aqui, ela vai se encerrar já aqui, porque a gente vai falar... A aula mesmo vai ser... a lição de casa, a grande lição é assistir esse documentário. Então eu peço que vocês façam isso, tá? Que mesmo que, assim, usa aquele... Eu não sei, eu ouvi dizer que existem uns aplicativos que dá pra você assistir em grupo, umas coisas. Então, já aproveita, pesquisa aí e vê com seus amigos sobre isso para vocês fazerem juntos. Porque, assim, é um documentário. Documentário, a gente já tem um preconceito. A nossa ideia é falar, documentário, não vou ver, porque vai ser chato e não sei o quê. Mas assiste, dá uma chance, sem preconceito. Tava falando agora, no outro vídeo que eu acabei de gravar pro 7º ano, sobre preconceito, sobre generalizar, né? Sobre estereótipo. Então, quando a gente cria esse estereótipo de todo documentário, ele é chato, ele é lento, etc e tal, isso gera um preconceito, né? Então, vou pedir para que vocês assistam, vou confiar aí que vocês vão assistir. Usa o tempo livre aí, gente. Eu tô pedindo pra vocês assistirem e anotar o que vocês gostarem, o que vocês acharam interessante. E aí a gente vai... Depois vocês me mandem isso, tá? Vão me mandando aí durante a semana. E aí a gente conversa. Aí na nossa próxima aula a gente conversa sobre esse documentário e tira as dúvidas das questões, se vocês tiverem dúvida das questões que eu tinha deixado. Tá bom? Caso seus colegas... Eu sei que vocês são em grupo, eu sei que vocês se comunicam. Então, caso os colegas de vocês não estejam tendo acesso, pede para eles falarem com a secretaria para incluir o e-mail de vocês aqui na minha lista de e-mails para que eu possa enviar, tá bom? E é isso, gente. No mais, eu tô muito feliz de ter tido contato com vocês essa semana, né? Que a gente conseguiu se falar bonitinho. E eu tô torcendo para que esteja tudo bem, que vocês estejam felizes, que vocês estejam aproveitando na medida do possível. Eu falei pro pessoal na aula e vou falar aqui de novo. Sabe o caderno de vocês? Usem ele. Usem ele para se expressar. Vocês podem fazer colagem, podem fazer desenho, pode escrever frases. Por exemplo, acordei hoje, tô irritado. Vou escrever que tô irritado. Escreve lá que tô irritado. Sabe? Escreve um poema sobre estar irritado. Escreve um textinho sobre estar irritado. Ou sobre o que você está irritado. Ou, não, tô feliz. Vou fazer um desenho. Pode fazer um desenho no caderno. E se quiser me mandar, me manda. Se não quiser me mandar também, não me manda. Mas aí, por quê? Porque vocês precisam se apropriar desse caderno. Eu pedi um caderno sem pauta,
justamente porque eu queria que... a ideia é que vocês tenham um diário de artista, né? Claro que a gente vai ter as nossas matérias, nossas lições, mas a ideia é que seja um diário de artista. O que é um diário de artista? É onde a gente coloca as nossas anotações. Vai, você viu uma frase interessante, você quer escrever no seu caderno para deixar registrado? Escreve lá. Pensa que esse diário de artista, daqui a alguns anos você vai olhar de novo e você vai falar, putz, olha lá que da hora. Olha o que eu tinha visto nesse dia. Olha como eu pensava. Então, criem esse hábito, ele vai ser muito benéfico para vocês, vai ajudar muito, e principalmente nesse tempo de quarentena, onde a nossa cabeça está refletindo bastante coisa. Então, já usa essas reflexões a seu favor. Já escreve lá, etc e tal. Tudo isso é importante e vai ser usado de alguma forma. Pode ser usado para a gente desenvolver algum trabalho artístico, tá bom? E eu ia, na real, passar uma outra atividade para vocês, mas eu achei que, tipo, é isso. Eu vou estimulá-los a criar, a desenhar, a usar o caderno de vocês do jeito que vocês sentirem de usar e vou propor esse documentário pra gente conversar mais pra frente, né? Só um minutinho que eu vou pegar meu caderno. Ó, eu trouxe aqui, ó, o meu primeiro caderno de artista, primeiro caderno, assim, caderno, que eu usei pra criação. Ó, eu usava ele de várias formas. Ó o desenho da Majorie, professora Majorie. Que ela é minha amigona, inclusive um beijo, Majorie, se você estiver vendo. Ó, ele tem desenhos. Ó, nessa época eu gostava de desenhar bastante. Aí eu pintava, fazia poesia, escrevia, ó, isso aqui é uma música. Aqui foi uma música. Essa música eu amo ela bastante. Eu gosto bastante dela, eu que criei, né? Então, ó, e aí foi isso. Esse foi meu primeiro caderno. Ó, segundo caderno, ele já tem fotografias e coisinhas que eu colei. E ó, desde o começo, foi o período de 1 ano esse caderno. E aí, ó, eu tenho muitos escritos. Eu não desenhava muito no ano passado, mas ó, tem coisas de cursos que eu fiz. Ó, formas diferentes de você escrever um texto, né? De você expressar o seu texto, etc e tal. Eu não sei se vai estar ao contrário aqui, ó, colagens, ó, folhinha. E muito, ó, eu não tinha muita colagem aqui. Esse é o caderno desse ano. Ele tá ainda novinho ainda, ó. Esse aqui foi de uma aluna, ó, um desenho, tal. Então, ó, faço... Às vezes, quando tem que fazer planilha, faço uns... Tipo, planilha. Ó, faço colagem, faço desenho, faço... Ó, tá vendo? Então, não tem regra. Cada um vai ter uma forma de expressar aí no seu caderno. Se quiser colar coisa, recorta e cola. Se quiser pintar... Ó, esse daqui é o meu caderno de estudo do teatro. Então, ó, eu desenvolvi um jeito de estudo. Ó, esse daqui é incrível. Que é uma música que tem 3 vozes. E aí, cada voz é uma cor. E aí, quando é as 3 pra cantar junto, eu pinto, tipo, a mesma frase com as 3 cores. E aí foi, tipo, uma forma que eu encontrei de estudar. Entende? Então, percebe que não tem uma regra de estudo? Cada um vai ter uma forma de estudar. Ó, eu escrevo bastante, escrevo letra de música, escrevo o que é para fazer em cada cena, objeto de cena, coisas para estudar nessa semana, etc e tal. Então, percebe, ó. Esse daqui, ó, é o caderno do ano passado e desse ano do teatro, meu particular, o do ano passado e do ano retrasado, que foi meu primeiro caderno, assim, que eu fiz pra isso. Teve também na faculdade, tive uns cadernos que eu guardei, tipo sketchbook, sketchbook é caderno de, tipo, na tradução, sketch é tipo, rascunho, não é rascunho, é esboço. É tipo um caderno de esboço. E aí eu tenho esses cadernos de esboços da faculdade que já tinham mais ou menos essa forma de organização que eu tenho esse ano de caderno, assim, quando eu penso em caderno meu para me expressar artisticamente,
Eu cheguei nesse lugar porque eu treinei, então daí pensa que eu terminei a faculdade em 2015, comecei em 2013. 2013 eu já estava desenvolvendo a minha forma de estudar e a minha porque eu desenvolvi muito na faculdade, né, a minha forma de estudo. Eu venho de escola pública e aí a gente aprende a estudar bastante e estudar arte é um negócio muito se a gente não tem a nossa forma de estudar, a gente acaba desenvolvendo, né? Porque na arte tudo é muito particular, né? Apesar de, por exemplo, balé. Balé vai ter regras e tal, mas o seu corpo, ele é seu corpo. Então, a sua forma de aprender, de decorar o movimento, de assimilar no corpo, vai ser uma. Tem gente que de primeira já consegue entender e aí tem que só exercitar. Tem gente que exercita, mas não entende. Então, cada um vai ter uma forma aí, gente. Então, é isso. Vejam o vídeo, trabalhem o caderno de vocês e não deixem de fazer os resumos e tamo junto, tá? Tudo de bom.